Boa noite novamente. Então, a gente vai dar início a um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier. E esse versículo que ele traz para a gente é, para mim, um dos prediletos. E ele fala assim, é de uma das parábolas de Jesus, que é a parábola do filho pródigo. O interessante é a gente se lembrar, porque a gente confunde essas palavras e não pode confundir. Pródigo é uma pessoa que gasta, que esbanja, que joga fora, seja saúde, seja dinheiro, seja condição, seja o que for. Então, quando a gente fala na volta do filho pródigo, eu mesma, há muito tempo atrás, achava que era o filho que tinha grandes habilidades, podia até ter, mas o que Lucas traz para a gente aqui em 15, 20, é que o filho pródigo, ou a pessoa pródiga, é uma pessoa que gasta sem pensar no amanhã, seja o que for, né, como a gente falou, saúde, bens materiais, relacionamentos, também a gente gasta, a gente usa de uma forma ruim. E essa passagem, para mim, ela tem um significado muito especial que eu queria compartilhar com vocês, principalmente nesse mês, que é o mês do Setembro Amarelo, que é o mês que a gente fala do não desista da vida. Essa parábola, ela fala para a gente, e a gente vai ver daqui a pouco ela de uma forma mais explicadinha, como o amor do Pai é imenso. A gente não tem noção disso, a gente não tem a menor ideia desse amor, do que é isso. E, por isso, eu acho essa parábola bastante importante, porque ela vem nos dizer hoje, não importa o que você fez. Essa frase que eu vou falar não é minha, é de Bezerra de Menezes. Não importa o que você fez. Aí vocês pensam, mas você não sabe o que eu fiz. Eu não sei, mas o Pai sabe. Não importa de onde você veio, não importa quantas vezes você cometeu o mesmo erro, jurando que nunca mais ia fazer. O que importa é que agora você está a caminho da luz. Não quer dizer que não importa, porque você pode continuar fazendo. O que ele fala é justamente o contrário. O passado passou. Tem como consertar? Não. Tem como melhorar algumas coisas em relação ao futuro, em relação ao presente? Sim. Mas o passado não tem jeito de consertar. Então, dessa forma, a gente reunido aqui hoje, a gente tomara, né, que a espiritualidade me ajude e ajude a todos nós a entender que a única coisa que um pai, está falando de um pai comum, não estou falando normal, não, estou falando comum. Um pai, ele quer ver o filho bem. O pai sabe, nós, tá? A gente sabe que o filho errou, a gente sabe que ele errou de novo, a gente deu uma chance, o filho errou de novo. Mas quando ele chega arrependido, acabado, destruído, destroçado, um pai que tem um amor que a gente conhece. Quando a gente fala pai, a gente fala de qualquer pessoa que faça esse papel. Ele agarra esse filho e diz, daqui você não sai mais. De perto de mim você não sai mais. Então, por esse motivo, essa passagem ela me toca muito, porque ela mostra que muitos de nós vivemos de passado. Mas eu fiz isso, quem sou eu para entrar numa igreja? Quem sou eu para tomar comunhão? Quem sou eu para ir no centro espírita? Quem sou eu para ir numa igreja assim? Você é filho de Deus. Você e eu e todos nós somos uma centelha do Senhor da vida. Ao mesmo tempo, até já falei sobre isso aqui, que a gente vê aqueles filmes, aqueles vídeos que pegam e mostram o homem, Minas Gerais, o Brasil, América do Sul, o planeta Terra, e depois vai entrando na Via Láctea, Vênus, Marte, Plutão, pereré, paroró, Plutão não é mais planeta, né? Parece que não é. Então, e vai entrando naquela coisa toda, e a gente some, desaparece. E aí tem a Via Láctea, que é uma das bilhões de galáxias que já foram detectadas,
E aí você falou assim, gente, como vai ser? Não tem a condição, não tem jeito de Jesus saber quem eu sou, Deus saber quem eu sou, o dono do universo. O dono é uma palavra que eu não gosto, mas o Senhor da vida, de todo tipo de vida, saber que eu chamo Flávia, saber do meu coração, das minhas dores, das minhas alegrias, por causa disso, por causa dessa coisa imensa, desse infinito que a gente não conhece. E, ao mesmo tempo, a gente tem em Zaqueu, aquela passagem de Zaqueu, quando, eu não sei se vocês conhecem a passagem, mas eu vou falar bem rapidinho. Zaqueu era um cobrador de imposto que caiu a ficha dele de que ele estava vivendo uma vida muito ruim, uma vida só de ganância, uma vida de enganar os outros, uma vida ruim. Então, ele ficou sabendo que Jesus ia passar na cidade onde ele estava, e ele era uma pessoa de estatura baixa, ele não era alto, ele sabia que todo mundo ia ficar na frente dele, ele não ia enxergar nada, ele resolveu, então, subir numa árvore. E quando Jesus estava passando, ele não chamou Jesus, ao contrário. Jesus olhou para cima e disse, Zaqueu, apressa-te em descer, porque hoje vou comer na tua casa. Isso, para mim, mostra exatamente que, apesar de toda essa imensidão do universo, cada um de nós é um Zaqueu. Cada um de nós é conhecido pelo nome. Cada um de nós é conhecido pela história, pelas vontades, pelos anseios e, por que não, pelos erros que a gente cometeu. Então, não nos deixemos enganar. Somos bem conhecidos. O título dessa lição é Pai e Amigo. E ela começa assim. Depois eu vou falar do filho pródigo. Agora nós vamos começar como a lição começa mesmo. É possível que a falta dessa ou daquela coisa te sombreie o coração, traga sombras ao teu coração. Muitas vezes a gente tenta um relacionamento e não dá certo. Muitas vezes a gente tenta comprar alguma coisa ou vender alguma coisa, ou estar bem com alguém e não dá certo. E a espiritualidade traz para a gente que sim, pode ser que isso sombreie o coração da gente, deixa a gente desanimado. Fala, poxa, mas eu peço tanto, eu converso tanto com a espiritualidade e ainda assim não estou conseguindo isso ou não estou conseguindo aquilo. Esse é o primeiro ponto que ele fala. O segundo ponto que ele fala é assim, que a gente anseia respirar e viver a fé pura. Viver de fé deve ser fantástico, né? Mas, independente desse desejo, a gente traz dentro de nós remorsos, tristezas, mágoas, fraquezas, desânimos, ódios e mais um monte de coisa. E ele continua dizendo, a gente dissipa, quer dizer, a gente joga fora, espalha as forças da vida. Quando a gente vem aqui no planeta, quando a gente reencarna, a gente recebe uma quantidade, na verdade, a gente vem com uma quantidade de fluido vital, de fluido de vida. E, conforme a gente vai gastando esse fluido de formas erradas, usando energias ruins e tendo ataque de raiva, ou fazendo extravagâncias, bebendo muito, fumando muito, comendo muito, ou não comendo, ou não bebendo, né? Quer dizer, não fumando não tem problema não, pode ficar sem fumar. A gente joga fora esse fluido vital, ou seja, a gente diminui o nosso tempo e qualidade de vida. Então, ele fala que a gente jogou isso fora já em várias ocasiões, todos nós. Que a gente extraviou votos santificantes. O que é isso? Sabe quando a gente passa um susto, um apuro, uma situação difícil? E nesse passar dessa situação, a gente fala assim, eu nunca mais vou falar desse jeito. Ou, eu nunca mais vou fazer isso assim, assim. Ou, eu nunca mais vou isso assim, assim, assado. Esses seriam, ou, a gente fala, a partir de hoje, eu vou fazer isso assim, assim, assim. Isso seriam votos santificantes, votos não que fazem a gente ficar santo, mas que faz com que a gente santifique a nossa experiência na Terra, ao contrário de jogar ela fora. Mas
apesar desses votos, apesar dessa vontade, apesar desse empenho que a gente tem na hora que a gente está passando e próximo ao tempo que a gente está passando, a gente ainda assim erra, cai na negação de não aceitar aquilo como é, como um viajor, como um viajante que perdeu a luz. Então, se a gente pegar esses 3 exemplos, que as coisas que não dão certo, para mim, elas sombreiam o meu coração, que eu tenho vontade de viver na fé, mas eu trago tanta coisa que não é boa dentro de mim ainda, e que eu, de alguma forma, algumas vezes, eu joguei fora o meu fluido vital, eu joguei fora o meu tempo de vida aqui na Terra, eu perdi tempo, caí em negação. Ainda assim, ele pede que a gente se recorde da providência divina. A gente fala muito em providência, mas vamos ver o que é providência no dicionário. Eu gosto muito de trazer as palavras esmigalhadinhas para a gente poder ter mais facilidade de entender, inclusive eu. Providência é uma disposição prévia, com antecedência, do que é necessário para eu alcançar alguma coisa. Então, se eu vou fazer uma viagem, qual a minha providência? Eu tenho que arrumar minha mala, eu tenho que ver se eu estou levando documento, eu tenho que arrumar a roupa de acordo com se é frio, se é calor, ou se... Então, eu vou tomar providências antecipadas para que tudo o que aconteça corra bem. Quando a gente fala de providência divina, a gente não tem noção do que é isso. Mas, se a gente pegar essa ilustração e trouxer, e trazer, pegar e trazer, para o entendimento, a gente vai ver que o divino e toda a sua assessoria, o Senhor da vida e todos aqueles que trabalham no bem, eles já estão há muito tempo providenciando as coisas que a gente precisa para que, quando a gente partir daqui, a gente tenha condições de respirar e dizer: venci o bom combate, como disse Paulo de Tarso. Só que não necessariamente essas coisas vão estar de acordo com o que a gente quer. Um aluno que está sempre faltando aula, que nunca faz os trabalhos, que só tira nota ruim, a providência que vai ser tomada em relação a esse aluno não é de dar férias para ele, dele ganhar um prêmio. Não. A providência que vai ser tomada vai ser de apertar a situação dele, de conversar com ele, de chamar ele na regulagem para falar: olha, se você não tomar atitude diferente da que você está tomando, você vai repetir o ano. É uma antecipação das coisas para que ele, no fim, tenha sucesso. Então, providenciar é fazer isso. E quando a gente fala de providência divina, a gente fala de providências que precisam ser tomadas para que a gente tome tenência na nossa vida. E, às vezes, não são boas, no nosso entender. Às vezes, não são na hora que a gente acha que tem que ser. E isso é muito difícil para a gente aceitar, que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Isso é das coisas mais complicadas para nós de aceitar. Por quê? A gente vive no tempo. 24 horas, depois 2 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano. Isso é uma contagem nossa do planeta Terra. Na espiritualidade não é assim. Ou seja, poxa, eu já esperei 1 semana e não tive resposta daquele emprego, não tive resposta disso. Aqui na Terra, a gente esperou 1 semana. Mas a espiritualidade está trabalhando para que aquilo aconteça. Eles não estão preocupados com semana, nem com mês, nem com nada. Eles estão preocupados no caminho que as coisas vão tomar ou devem tomar para que determinada coisa possa acontecer. E aí tem uma frase que a gente também tem dificuldade de aceitar e de entender e de usar na hora do desespero, que é: o amor de Deus nunca falta. Para toda ferida tem um remédio adequado. Toda ferida tem um remédio adequado. O fato da gente não ter encontrado esse remédio ainda não quer dizer que ele não exista. O fato da gente não ter conseguido alguém que mostre o caminho para a gente ainda
não quer dizer que o caminho não existe. Não quer dizer que nós estamos abandonados. Porque existe uma atitude que tem que ser tomada por nós, porque ninguém vai chegar na minha casa... Ô, Flávia, eu fiquei sabendo que você não está bem. Você precisa de ajuda? Você quer que eu faça alguma coisa? Eu estou falando quando a gente não está bem mentalmente, emocionalmente, né? Você precisa de alguma coisa? Não. Para eu conseguir alguma coisa, eu tenho que caminhar e tenho que ser humilde o suficiente para chegar para alguém, seja numa casa espírita, seja um amigo, seja numa igreja, seja onde for, num lugar bacana, e falar assim, não estou aguentando mais. Estou pensando em desistir. Não é possível continuar vivendo desse jeito que eu estou vivendo. E aí, então, quando eu me curvo diante do meu orgulho, diante da humildade, e faço o meu orgulho ajoelhar, a espiritualidade me ajuda, através das pessoas que estão comigo no planeta. E aí eu já ouvi, também acho que já fiz essa pergunta, mas se Deus sabe o que eu preciso, por que eu tenho que pedir? É uma pergunta interessante. Primeiro, porque a espiritualidade não está aqui para ficar esperando a gente... A Flávia está com vontade de, sei lá, trocar de carro. Não estou. Aí eu fico pensando nisso, aí aparece na minha vida uma situação... para eu trocar de carro, porque eu estou com vontade de trocar de carro. A espiritualidade tem mais o que fazer do que ficar querendo ser o entregador dos nossos desejos. E, além disso, tem gente que não consegue pedir. Eu não sei se vocês conhecem alguém desse tipo. Desse tipo que eu digo é com essa característica, porque essa pessoa tem essas características ruins e a gente tem outras. Eu estou dando esse exemplo porque é o exemplo que cabe aqui. Tem gente que não pede. Pode estar arrasado e não pede, porque acha humilhante demais. Qual é o trabalho dessa pessoa nesse momento? Trabalhar a humildade. Óbvio. Então, para toda ferida, tem um remédio adequado, mas ele não vem voando e para aqui na minha frente, seja um livro, seja uma palestra, seja um amigo, seja uma oração, seja o que for. Eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar, eu tenho que ir na internet, eu tenho que ir em qualquer lugar, eu tenho que conversar com alguém, para que se alguém me diga, olha, tem um livro que fala sobre isso, é muito legal, tenta ver, tem grupo de apoio, para qualquer tipo de coisa que a gente esteja vivendo, é preciso buscar. Para todo desequilíbrio, aparecerá o reajuste. E essa frase é muito forte, porque todos nós estamos desequilibrados. Não é que a gente está aí desequilibrado por causa da pandemia, não. Na pandemia, a gente está só mostrando um pouco mais do nosso desequilíbrio. O que isso quer dizer? Quando a gente vem para um planeta de provas e expiações, significa que a gente não é anjo. Significa que a gente vem trazendo uma bagagem imensa de coisas boas e de coisas que não são boas. Então, essa junção, essa união dessas coisas que não são boas com as coisas que são boas, fazem com que eu fique desequilibrado. Se fosse só coisa boa, não tinha desequilíbrio nenhum. Então, eu tenho que me equilibrar, e esse equilíbrio ele vai acontecer comigo somente perante um reajuste. Sabe aquelas como é que chama? Balanças que tinha nas vendas antigamente? Quem não viu ao vivo, viu em algum filme, alguma coisa. Para você equilibrar, você tinha que fazer ajustes. Então, você punha a banana aqui, aí você ia ajustando para que aquilo ficasse equilibrado, para que desse, então, o peso certo. Na nossa vida, todo o desequilíbrio que a gente tem vai acontecer nessa situação, ou depois que essa situação passar, uma outra situação, se não for a própria, que me leve a reajustar as minhas velas, as velas do meu barco, para que o meu caminho mude de direção. Às vezes um pouco, às vezes totalmente. E ele pede, então, para nós, fixa-te, põe foco no ensinamento do Cristo, quando ele fala do retorno do filho pródigo.
E aí, então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa história do filho pródigo. Eu vou dar uma passada rápida, porque não vai dar tempo. Um senhor de terras tinha 2 filhos. E tinha muitas terras. Portanto, naquela época, ele tinha muita condição. E aí, um dia, um dos filhos virou para ele e disse: eu quero tudo o que eu tenho direito da minha herança, porque eu vou me embora daqui. Então, o pai pegou o dinheiro e deu a ele o que seria a parte dele na herança. Lembrando que herança não é obrigação. Herança é um presente que deixam ou que dão para nós. Ninguém tem obrigação de deixar herança para ninguém. Nós, filhos, precisamos entender isso se quisermos que a nossa vida ande para frente. Bom, então, esse filho disse tchau, pegou o dinheiro dele todo e foi-se embora. Por que ele se chama filho pródigo? Porque ele torrou o dinheiro em pouco tempo. Com farra, com bebida, com tudo que faz com que se gaste dinheiro. Gasta. Então, bebia até cair duro, comprou uma casa e depois perdeu a casa, e jogatina, e mulheres, e farra, e confusão. E o dinheiro acabou. Enquanto isso, o outro filho desse mesmo pai estava trabalhando nas terras. Bom, quando esse dinheiro desse filho pródigo acabou, quando ele gastou tudo, ele começou, então, a fazer alguns bicos e a viver dos favores de algumas pessoas. Até que, como ele não tinha o costume do trabalho, como ele não tinha aprendido a trabalhar, como ele não estava em condições, porque ele já estava aí doente, porque não comia direito, porque tinha debilitado o corpo físico dele muito, ele, então, encontrou uma pessoa que disse a ele que ele podia ficar, então, no chiqueiro com os porcos. Quando ele foi morar, literalmente, no chiqueiro com os porcos, comendo inclusive o que os porcos comiam, nesse momento ele percebeu que ele perdeu uma coisa muito importante, que foi a dignidade. Ele passa, então, a fazer uma retrospectiva da vida dele e pensa: nem o empregado mais simples do meu pai precisa passar por isso. Nem o empregado mais simples do meu pai fica sem uma ração que a gente fala é uma quantidade de comida para comer. E então, ele planeja a volta dele à fazenda do pai. Isso eu estou resumindo, isso passa muito tempo, acontece um monte de coisa. Bom, então, ele começa a querer retornar. Lembrando que ele está fraco, bem fraco, sem condições, sem comer. Nesse caminho de volta, ele pede, mendiga, né? Ele mendiga porque ele não tem condições de fazer nada, e vai se arrastando até a casa do pai dele. Quando, e aí vem essa frase que a espiritualidade traz para a gente, que está em Lucas, que fala o seguinte: o pai desse moço ficou sabendo que vinha uma pessoa à distância, perto das terras. Foi avisado por um dos empregados dele. Então, esse pai sai e vê a estrada de terra. Quando ele vê ao longe o vulto. E ele reconhece o seu próprio filho. Maltrapilho, faminto, magro, acabado, doente, com ferida. Ele reconhece o seu próprio filho. Quando ele vê o filho acabado, aos arrastos, para tentar chegar na casa dele, ele se move de compaixão, o pai, e correndo, ele vai ao encontro do filho. Ele se lança ao pescoço do filho e o beija. E, a partir, então, desse momento, ele traz o filho para casa. Quando ele chega na fazenda ou nas terras dele, ele fala, então,
que vai haver uma grande festa, porque o filho dele voltou. Porque quem foi embora se perdeu no caminho, achou o caminho e, mesmo arrebentado, voltou. Existe a outra parte da história, que é quando o filho mais velho não gosta da ideia, porque, enfim, e ele manda matar o melhor animal que tinha para que houvesse fartura naquela festa e manda convidar a todos, porque a alegria dele era imensa, porque o filho dele voltou. Se isso acontece numa parábola contada por Jesus, o que dá para a gente entender? Que mesmo que a gente fique dias, meses, anos, brigado, com raiva da espiritualidade e de Deus, Ele está lá, no mesmo caminho que a gente está, só que do outro lado, esperando a gente voltar. E quando ele sentir o menor movimento, a espiritualidade toda que está sob o comando desse Senhor da vida, sob o comando de Jesus, que é o nosso governador do nosso planeta, vai agir em nosso benefício e vai haver uma grande festa. Porque a gente não precisa pensar que a gente tem o nosso anjo da guarda e só. Existe uma equipe espiritual que toma conta das nossas coisas, da nossa vida. E nós, como somos muito afastados, nós não estamos tendo muita conexão. E a conexão é exatamente eu enxergar em mim o Deus que habita em mim e enxergar o universo em mim e eu no universo, porque tudo que existe no micro, no pequeno, existe no grande. Tudo que existe no grande, no universo, existe em mim. Olha a magnitude disso. Olha a condição que nós temos de fazer com que nós, assim como Jesus falou numa outra frase que eu não vou saber agora falar qual é, ele diz: vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma, a nossa energia vital está toda ligada no material. Não tem problema a gente ter as coisas materiais, nenhum. Não tem problema nenhum. O que não pode é gastar mais tempo usando a nossa vida, vivendo as coisas de aparência, vivendo as coisas da matéria, vivendo e passando horas e horas e horas e horas fofocando da vida dos outros, falando da vida dos outros, vendo Instagram, Facebook, esse negócio, porque isso não é a vida. Ali, nós estamos gastando a nossa vida. Essas redes sociais são ótimas, quando a gente precisa de uma coisa com urgência, elas são fantásticas. Quando a gente quer ver uma coisa bacana também, elas são fantásticas. O problema não são as redes sociais, é como a gente usa as redes sociais. Porque eu queria, gente, que a gente reparasse que ninguém posta uma foto acordando cheia de remela no olho, o cabelo todo bagunçado, com o pijama furado. Ninguém posta foto assim. As pessoas postam fotos lindas, maravilhosas, levam 80 tiradas de coisa, até o ângulo, não mostrar que o seu olho está assim, que o seu nariz está assim, que a sua boca é assim, que o seu dente é mais para frente. Então, nós estamos vivendo isso. Nós estamos fazendo justamente o que o começo da lição fala para a gente. Estamos jogando fora a nossa vida. Não só por isso. Estou dando só um exemplo. Pela falta de estímulo, pela falta de vontade que a gente está de viver o que está aí para a gente viver. Porque tudo que nos acontece, tudo que nos acontece tem a nos ensinar alguma coisa. É por isso que acontece comigo e não acontece com ela. Com ela acontecem outras coisas que vão ensinar a ela outras coisas que ela tem que aprender. E assim é. Se eu fico horas no telefone, eu tenho que aprender a ter paciência. Eu tenho que aprender a falar com a pessoa que está me atendendo. Que se eu mandar ela se danar, Deus me perdoe a palavra, ela vai desligar o telefone na minha cara e eu não vou conseguir resolver nada. Que eu tenho que aprender que outras pessoas, e todas as pessoas, têm dores. Todas as pessoas carregam dores, medos, insegurança, por mais tupete que apareça, por mais metido que seja, ali naquele coração tem dor,
tem medo, tem insegurança, tem tudo. Mas por causa dessas máscaras todas que a gente coloca, dessa vida virtual que a gente resolveu viver, a gente não consegue enxergar isso no outro. E isso é um grande motivo para a gente se desentender com a espiritualidade. Esse é um grande motivo para a gente pensar, poxa, fulano já tem 2 carros, eu não consegui nem comprar uma bicicleta ainda. Por que será? Porque foi no sorteio, você vai com uma bicicleta? Não, porque eu tenho que aprender alguma coisa com aquela falta. Eu tenho que aprender alguma coisa com o tempo. Eu tenho que aprender alguma coisa com a incapacidade que eu estou tendo de viver determinadas coisas. Eu tenho que aprender que não adianta eu querer tudo, porque quem quer tudo não quer nada. E eu tenho que aprender que do dia que eu chego, eu já tenho uma data de validade. Eu já tenho o dia de ir embora. Cabe a mim promover para que eu tenha mais saúde, mais condições de ficar aqui, do que destruir o tempo que me resta aqui, que eu não sei qual é, quanto é. E dessa forma, então, eu queria encerrar dizendo que eu acredito, essa é a minha opinião, eu acredito que existe uma forma particular de cada um de nós de fazer essa conexão com aquele que sabe tudo o que a gente fez, o que a gente não fez, mas que a gente pensou em fazer, e o que a gente nem pensou e fez. Ele sabe tudo. O dia que a gente faz essa conexão, o dia que a gente consegue ligar o nosso divino com a divindade, o nosso dia é um dia de paz. Então, não é preciso procurar paz nas coisas do mundo, porque não é aqui que a gente vai ter paz. A gente vai ter paz quando o nosso coração encontrar o nosso Pai e amigo, que está doido, esperando lá no lugar onde ele sabe que vai encontrar cada um, para correndo abraçar a gente e falar, daqui você não sai mais. Boa noite, que Jesus nos proteja.